Como é que você, técnico, quer consertar uma placa se você não sabe como funciona esse componente? Se você não sabe que componente é esse? Se você não sabe que componente é esse aqui? Qual é a função desse componente? Qual é o objetivo que ele tem de estar aqui na placa? Pegando aqui, que bloco é esse? Esse bloco é responsável por quê? Para realizar o que na placa de um celular? Então, assim, quando você não sabe como funciona os componentes na placa de um celular, quando você não entende de tensão, de corrente, de resistência, de potência, que são as quatro grandezas elétricas, né, que a gente estuda no nosso curso, quando você não sabe disso, então, infelizmente, você não vai conseguir resolver problemas de placa. Vai resolver aqueles problemas que é óbvio, que está na cara. Ah, o aparelho está aquecendo aqui nesse componente. Então você vai lá e vai remover. Se resolver, beleza. Se não resolver, aí você vai ficar perdido, sem saber como analisar. Você fica perdido, você não sabe o que fazer. Você fica de um lado, você fica para o outro. Você já troca a tela. Você já faz serviços de troca de vidro, já troca um botão, conector, já troca alguns componentes básicos, só que você não sabe ainda reparar uma placa com maestria. Quando eu falo com maestria, eu quero falar para vocês o seguinte, que existe o curioso, que repara a placa, existe o técnico especializado. O curioso é aquele que diz que repara, né, ele fala que repara, só que quando ele vai reparar, 100% das placas que ele pega, ele só consegue resolver 10% ou menos do que isso. Digamos que ele pegue 10 aparelhos com um problema de placa. Ele só consegue resolver um problema, então ele não está especializado. O técnico que consegue resolver 5 aparelhos, ele já está no nível intermediário. E o técnico que, de 10 placas que ele pega, ele consegue resolver no mínimo 8 ou 7, então ele já está num nível mais especializado. E quando eu digo especializado, pessoal, eu digo o seguinte, é você conseguir resolver uma placa, um problema, um defeito, né? Independente de como ele seja, independente de que área ele se encontre, né? Setor de radiofrequência, setor de áudio, setor de microfone, setor lógico, né? Setor de distribuição de carga, setor de carregamento, setor de câmara, enfim. Aonde é que esteja falha, o técnico que ele é especializado, ele vai conseguir resolver com maestria. Quando eu digo maestria, é pegar a placa do cliente, abrir o aparelho sem danificar, remover as blindagens sem danificar nada, fazer toda a limpeza que precisa, analisar de uma forma estratégica e objetiva e conseguir chegar ao resultado final com maestria, sabendo aquilo que está fazendo. Você não sabe, não tem conhecimento nenhum de eletrônica. Você não sabe que componente é esse. Você não sabe que componente é esse. Você não sabe o que é GND, o que é positivo, né? Muitos não sabem. Alguns até sabem de algumas coisas básicas. Mas você não sabe como mede um capacitor, você não sabe como mede um diodo, você não sabe como mede uma bobina, você não sabe como trabalha a bobina, como trabalha o capacitor, como trabalha o diodo, como trabalha um resistor em série e outro em paralelo, o que ele está fazendo ali dessa forma estratégica ali no circuito. Você não sabe como funcionam os circuitos na placa, circuito de Wi-Fi, de radiofrequência, qual seria a atividade, né? Eu tenho um problema de rede, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, no setor de RF, né? 4 componentes grandes. Cada componente desse grande aqui tem uma função. A gente está aqui, ó, diante de um PA, né? Aqui é um PA. Esse PA aqui é um PA de banda média, ok? Banda média e banda baixa. Esse PA aqui. Ele trabalha para amplificar sinais das bandas de operadoras, né, que trabalham na frequência baixa e média. Esse componente aqui, que componente é esse? Esse componente é um FEMID, que seria um interruptor de bandas também de operadora. Qual é a função do FEMID? Muitas pessoas não sabem. Aí pega um aparelho com um problema de rede, fica lá aqui, ó, fica botando fio aqui, fica colocando fio aqui, ó, no mobile switch, tentando achar rede por aqui, aí vem fazer medição de curto por aqui, há um setor que praticamente quase todos os componentes vão dar continuidade com terra, porque setor de radiofrequência é um setor de baixa resistência, então muitos componentes aqui estão ligados até
na malha GND. Então, pela falta de conhecimento, o técnico fica batendo cabeça. Aí vê um vídeo no YouTube, o cara fazendo um serviço, vai tentar fazer também a mesma coisa. O que que acontece? O cara vai e começa a remover componente. Remove o componente, ah, não é esse. Aí bota um componente de outro aparelho, aí acaba aquecendo a placa. Já aqueceu uma vez. Aí vem um outro vídeo, o cara removeu aqui uma bobina que estava aqui por baixo. Aí vai você, dá mais calor, remove, não era. Aí você faz o quê? Bota de novo. Só de você tirar e colocar o componente, você está aquecendo a placa 2 vezes. Então você tira e bota um componente. Assistiu um vídeo, botou, tirou, já aqueceu a placa, né? Já deu um calor na placa. Depois novamente, depois novamente, depois novamente. Ou seja, você assiste 5 vídeos, você aquece a placa 10 vezes para tirar e para botar um componente que não era. E aí você fica perdido. E aí você perde tempo. Naquele período que você poderia resolver 3 ou 4 aparelhos, você passa o tempo todo e não consegue resolver um. Não consegue resolver um pela falta de conhecimento. Todos os componentes da placa, ele tem uma função. Eles estão aqui justamente para realizar um trabalho. Eles recebem alimentação de algum local da placa, né? Muito provável do Power Manager, e ele vai funcionar, vai trocar informações, vai enviar alguns dados e vai fazer aquilo que tem que ser feito. Do outro lado, a gente tem o HB, PA, que seria o PA de banda alta, né? PA de 4G. Então, pessoal, aqui só nesses 4 componentes, né, eu tenho 4 opções de defeitos em setores de radiofrequência. Então, para a gente analisar, primeiro a gente precisa identificar o sintoma. Tudo isso, pessoal, está relacionado a circuitos, né, que a gente precisa estudar, que a gente precisa dominar, que a gente precisa entender. Quanto mais você aprende, quanto mais você domina a parte de eletrônica, de circuitos, de esquema elétrico, de medição, de reparo, né, de técnicas de soldagem. Quanto mais você aprende, quanto mais você cresce, menos placas fica para você consertar. Hoje você aprende uma coisa, amanhã você vai aprender outra coisa. Hoje você compra uma pinça de qualidade, uma pinça de precisão. Amanhã você compra uma solda de melhor qualidade. Depois você compra um ferro de solda de qualidade. Depois você compra um microscópio. Começa com um microscópio USB. Outros começam com a lupa, como eu comecei com lupa. Começa com a lupinha, depois compra uma lupa maior. Depois compra um microscópio, o AK04, o AK01. Depois pula para um microscópio AK010, AK10 na verdade. Depois compra outro microscópio melhor. E assim é o degrau, pessoal. O cara chega para mim e diz, ó, eu tô com um aparelho assim, 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 assim. Aí eu digo, cara, você já fez uma medição no capacitor? Mas como é que mede o capacitor? Eu vi lá, ele não tá dando continuidade. Você mediu a bobina? Ah, como é que mede a bobina? Eu não sei como é que faz a bobina, como é que mede? Mede feito um capacitor? Ou mede feito tá medindo um diodo? Medir diodo praticamente o cara muitas vezes nem sabe. Qual é a função do diodo? O cara não sabe. O cara vai para o esquema elétrico, não sabe o que é sigla. Ele não sabe o que é código rápido. Ele não sabe as nomenclaturas. Ele não conhece da simbologia. Ele não sabe de nada. Então, como é que um cara que não sabe de nada vai conseguir reparar a placa na sua assistência? Não vai conseguir reparar. Ele vai fazer raiva aos outros e vai fazer raiva a ele mesmo. Porque ele vai estar se iludindo, achando que vai conseguir fazer tudo sozinho, achando que toda hora vai chegar alguém para ajudar ele a resolver o problema que ele está na bancada. E eu digo uma coisa para você, pessoal: nunca dependa de ninguém, sempre dependa do seu próprio conhecimento. Eu digo isso porque quando eu comecei lá atrás, né, há uns anos lá atrás, eu vivia perdido, como muitos hoje, perguntando uma coisa a um, perguntando uma coisa a outro, muitas vezes não era respondido, ficava batendo cabeça ali, e chegou uma hora que eu disse, pô, velho, eu não vou passar por isso mais na minha vida. Eu quero aprender, eu quero ser um técnico diferenciado e eu vou dar tudo que eu tenho para isso. Quando eu digo tudo que você tem, eu digo o seu tempo para você lucrar mais. E aí sim, quando você tiver uma vida estabilizada, aí você começa agora a fazer as outras coisas. Quer saber se você é um técnico diferenciado ou não? É quando você leva um prejuízo e você bota a mão na cabeça e fica desesperado.
Muitas vezes você pensa em desistir, em sair da área. Ah, eu vou desistir. Ah, tá dando tudo errado. Pronto. Você é um técnico diferenciado. São esses tipos de técnicos que muitas vezes não ficam satisfeitos com a condição que está vivendo na sua assistência, que são os caras que mudam, que são os caras que evoluem, que são os caras que crescem. Se você é um técnico que está sempre querendo comprar um equipamento melhor, se você é um técnico que sempre está no YouTube ou em outra rede social, buscando conhecimento, tentando aprender com quem sabe mais do que você, se você é um técnico que adquire ferramentas que tem o prazer, né, de pagar R$ 100 numa pinça, mas tem o desprazer de comprar uma pinça chula de R$ 12, de R$ 10. Se você tem esse pensamento, mesmo que hoje você esteja em uma condição que você não queria estar, mas você vai conseguir crescer, você vai conseguir evoluir. Mas aqueles que não estão nem aí para nada, com certeza esses caras, eles vão montar loja e vai ficar do mesmo jeito até o dia de que ele aconteça alguma coisa e ele saia do ramo, ok? Mas se você é aquele técnico que sempre está buscando conhecimento, sempre está procurando alguma forma de encontrar algum aprendizado, então você pode ter certeza que você crescerá como profissional. Beleza, galera?